Os vibradores ficam ansiosos para viver esse momento. Outros ficam com aquele medo de não saber o que vai acontecer, né? Com as suposições de gato, coelho, sangue. E além de ser algo novo para a maioria da galera, foge um pouco da rotina. A primeira dica é: fiquem tranquilos porque não é guerra e ninguém quer machucar ou prejudicar vocês. Lá no acampamento você utiliza de uma mochila e você recebe ela do seu CEREP. Você recebe antecipadamente, porque como ela é passada de turmas em turmas, né, pode ser que ela esteja com um pouco gasta, com o ferro um pouco exposto, porque a mochila é com a base de ferro. Então ela fica nas costas de vocês e dependendo de como esteja acolchoada, machuca um pouquinho. Então por isso que eles entregam antes para você preparar essa mochila e estar pronto no dia do acampamento. Tem uma lista de coisas que eles passam para você incluir dentro da mochila, principalmente o kit de primeiros socorros, kit de manutenção de fuzil, tem kit de tudo que você imaginar. É um kit mesmo, com vários potinhos. Eu vou mostrar ele para vocês, né? Eu fui recentemente no ASA, lá no Rio de Janeiro. Então, se você for do Rio de Janeiro, você consegue comprar presencialmente com ele lá na frente do Campo dos Afonsos. Mas se você não for do Rio de Janeiro, você também consegue na loja da sua cidade ou até mesmo comprar pelo ASA, que ele entrega para você, né? Tem uma entrega via Sedex, então é super tranquilo também. Se tiver mais alguém da sua cidade, né, vocês conseguem aí vocês já vão estar dentro do curso, então você já tem um companheiro para dividir o frete também, fica mais tranquilo para vocês. Então vou mostrar para vocês como funciona o kit. Na Asa Artigos Militares tem o kit operacional militar com 5 potes para o seu acampamento. São eles de primeiros socorros, higiene, sobrevivência, coturno, manutenção de fuzil. Os potes são impermeáveis e todos eles vêm com organizadores em plástico, com kits de anotação, camuflagem, costura e tantos outros dentro de cada um desses kits maiores. Vou deixar na descrição desse vídeo a lista completa desse kit para vocês. Eles também vendem os itens separadamente e os potes para você preencher como quiser. A ASA envia para todo o Brasil com frete Sedex e você que é do Rio de Janeiro pode retirar na Avenida Marechal Fontinelli, 101, Campo dos Afonsos, em frente à Base Aérea dos Afonsos. Além desse kit que vocês viram, tem a caneca de alumínio e o saco de lixo. A caneca de alumínio, normalmente, eles pedem para a sopa que vocês vão consumir durante o acampamento. Já o saco de lixo é para fazer o checklist de tudo que tem no seu acampamento, ou seja, de tudo que você levou na sua mochila. No meu caso, eu também utilizei o saco de lixo para me cobrir à noite, que, gente, estava super frio. Mas assim, não ajudou muito não. Mas enfim, eu tentei. Tem CEREP que, além da mochila, fornece capacete e arma. E tudo que você receber vai estar cautelado no seu nome. Então você precisa cuidar de tudo aquilo que você receber. Se eles não te entregarem um capacete, talvez solicitem um gorro, como foi na minha turma. O que foi muito mais tranquilo, gente, porque dizem que aquele capacete pesa muito. E o gorro foi super tranquilo, eu vou deixar uma foto minha aqui pra vocês no acampamento, né? E foi super tranquilo o gorro, porque ele é bem levinho e tal. Eu fiquei o acampamento todo de coque, mas assim, hoje em dia eu acho que eu escolheria o rabo de cavalo com a trança, né, que alguns CEREPs são autorizados. Por quê? Porque depois do terceiro dia de acampamento eu fiquei com uma dor de cabeça muito forte, porque o coque ele tem que sempre estar, né, certinho. Então eu fiz no primeiro dia o coque e eu botei muito grampo para segurar ele, porque no acampamento a gente faz mais esforço que o normal e tal, pula muito, faz muita coisa. Então eu fiquei com medo dele soltar, né, e eu não levei escova, eu só levei gel, né, para ficar retocando o gel, porque tinha que estar lambido o cabelo, mesmo dentro do gorro, né? Porque se mandasse tirar o gorro, tinha que estar pronta. Enfim, né? Foi muito mais tranquilo. Então, eu acho que hoje eu trocaria. A única coisa que eu faria é trocar o coque pela trança. Você vai precisar identificar o seu kit com a sua numérica. Normalmente, os CEREPs pedem aquelas letras, né? Que tem de forma que quando a gente era criança a gente fazia trabalho, tipo trabalho de geografia, que botava com aquelas letras, então. E aí compra também caneta para tecido preta para você identificar tudo que você levar. Então, além do nome de guerra, vocês vão ter uma numérica. No meu caso, meu nome de guerra era meu nome mesmo, mas a minha numérica era 145. Rayane, mas como eu vou identificar as minhas coisas? Normalmente eles pedem o esparadrapo por esse motivo. Então você vai utilizar um esparadrapo e vai colocar com a tinta de tecido que vai pintar ele certinho, tá?
Nós recebemos também, na minha turma, uma caixa de ração operacional. Eu falei assim, gente, mas como é que eu vou comer isso em 3 dias? Assim, não batia o cálculo. E realmente, a ração operacional é para uma só refeição. Então, assim, era o arroz, o feijão, tinha o salpicão e eu lembro que a minha tinha salsicha. E tinha a jujuba, que a gente perdeu pro instrutor. Mas isso não vem ao caso. Isso são coisas do acampamento que você vai descobrir na hora. E aí eu peguei o meu arroz, eu peguei o feijão e a salsicha e troquei tudo por salpicão. Gente, eu fiquei a rainha do salpicão. E aí na calça do 10º, né, do uniforme, do camuflado, que vocês vão conhecer depois como 10º uniforme, eu coloquei o que sobrou de salpicão, porque eu não comi tudo. Então toda vez que a pressão baixava um pouquinho, eu comia mais um pouquinho de salpicão escondido. Não sei se isso era autorizado, não. Mas eu fiz e deu super certo. Ninguém descobriu que eu tava comendo salpicão fora de hora. Pelo menos não passei fome. Essa foi a preparação. Agora o acampamento. Na cerimônia de início do acampamento, eles acordam cedo, com alvorada, tudinho. Então todo mundo tem que estar pronto, né, em forma, e aí eles vão fazer o checklist de tudo que você precisa ter na sua mochila. Então você realmente precisa ter tudo. No meu, eles pediram 2 uniformes. Eu levei os 2 uniformes, mas eu optei por não trocar, porque o uniforme fica muito gasto. Eu falei, cara, eu não vou perder 2 uniformes. Então assim, fedendo todo mundo vai estar, independente de qual uniforme. Então eu fiquei com um uniforme até o final. Inclusive, o coturno, eu não preparei assim o meu pé, né, que como falam, porque as pessoas falam que tem que botar esparadrapo no dedo, e depois na volta eu vi muito sofrimento das pessoas da minha turma tirando esse esparadrapo, porque mesmo assim criou muita bolha. O que eu investiria hoje numa meia do 10º uniforme, aquela preta, mais grossa, porque o que aconteceu no meu acampamento com o meu pé? Me influenciaram a comprar um número maior. Na minha família tem muitos militares e falaram, não, compra maior porque enche de lama, não sei o que, não sei o que. Só que o meu pé ficou sambando muito tempo ali, né? Ficou muito tempo no quente e depois ele molhou. E aí depois no quente de novo. Então acabou que, porque aqui em Brasília o tempo é muito instável, né? Então mesmo chovendo, no dia seguinte faz um sol de rachar. Então foram 3 dias de acampamento. Então foi chuva no primeiro dia, no segundo dia já tava sol de novo, né? Chuva no primeiro dia à noite e no dia seguinte tava sol de novo. Resumindo, criou uma bolha a parte de trás do meu pé, no calcanhar, né? Então a minha meia era um pouco fina, então ficava roçando o pé. Por esse motivo eu só trocaria isso também, né? Colocaria uma meia um pouco mais grossa para aguentar se fosse nesses impactos. E também não compraria um coturno maior, porque, gente, é atraso de vida esse coturno maior, porque eu já caí com ele quando eu tava, né, na ativa ainda. E aí, todo acampamento inicia com uma marcha. É uma marcha que realmente não tem fim. Você acha que não vai chegar a lugar nenhum. E foi muito engraçado aqui no Cerep Brasília, porque a gente fez uma marcha que realmente foi muito longa. E, gente, eu fiquei apavorada, que eu fiquei assim, gente, não chega nunca. E quando chegou, que eu fui olhando assim por dentro do mato, quando eu fui depois ao banheiro, né? E eu fui olhando assim, eu falei, gente, a gente tá do lado do Cerep. Então assim, a gente andou muito, né, pela área militar, que normalmente já é grande. E a gente chegou numa parte que a gente tava do lado. Eu falei, gente, eu só podia ter atravessado aqui. Mas realmente tem o objetivo de fazer a marcha e tal. Eles param, é claro que a marcha não é direto, para-se um pouco para hidratação, eles cuidam muito bem disso. Então tem uma ambulância que acompanha, vocês podem ficar super tranquilos. De tempos em tempos também eles dão pausa para manutenção do coturno. Eu preferi só realizar a manutenção externa. O que seria essa manutenção do coturno? Eles consideram a gente engraxar, né, e também cuidar dos pés, né, se for o caso de você botar talco, passar alguma coisa, enfim, fica a seu critério. Eu preferi não mexer, né, no que já tava ruim, que ia ficar pior, e aí eu só fazia manutenção externa mesmo, que era passar graxa, e enquanto tava todo mundo cuidando do pé e ainda, né, eu já tava tirando o cochilo e descansando as vistas, porque eu sou dessas, eu amo dormir, gente. No meu acampamento fomos divididos em 2 esquadrilhas, ou seja, pegou os 146 da turma e dividiram em 2. 145 e 146, que era eu e meu canga, ficamos responsáveis cada um por uma esquadrilha. E aí depois, cada esquadrilha ficou dividida em G6. GC, S, tá? G6.
grupos de combate. E aí cada grupinho de combate tinha o seu líder, que era o mais antigo do seu grupinho. Então tem sempre um posto de saúde ou uma ambulância perto para cuidar de vocês, mas não finja que tá passando mal para pegar uma carona na ambulância, tá, gente? Isso é muito feio. Então se acontecer qualquer coisa, tanto durante a marcha quanto durante o acampamento, vocês estão super bem cuidados. Então no primeiro dia a gente teve muitas instruções durante o dia e à noite a gente comeu a ração operacional. No segundo dia, eu sinceramente não lembro se a gente teve um café da manhã, se foi no segundo ou se foi no terceiro dia, porque era uma fila, né, para pegar um pão com café com leite. Eu não lembro se foi no segundo ou já no terceiro, na hora de ir embora, tá? Ou se teve nos 2 dias, eu realmente apagou da minha memória. E eu não confirmei com a minha turma, porque eu simplesmente esqueci. Para beber, a gente foi orientado a levar a garrafa PET. Então, além do nosso cantil, a gente tinha 2 garrafas PET. Mas se acabasse a garrafa da sua água, você podia repor, né? Lá tinha tipo um bebedouro que você conseguiria repor. Então ninguém vai ficar desidratado, você tem que cuidar mesmo da sua hidratação. De tempos em tempos eles pausam e orientam a hidratação coletiva. Eu tava numa instrução, eu lembro que eu ainda estava como líder de esquadrilha, era toda a minha esquadrilha, e ele pediu para que eu parasse e orientasse a hidratação. Então eles sempre têm esse cuidado, a equipe de instrução, que ninguém quer matar ninguém, gente. É só uma experiência assim diferente daquilo que a gente vive. Tá? As instruções são tipo oficinas, então tem aula de sobrevivência, camuflagem, orientação, pista de obstáculo, transposição de rio, etc. Por dentro do camuflado, eu aconselho a utilizar a bermuda térmica. Gente, porque assim, nesse negócio de sol e molhar, querendo ou não assa as pessoas. Algumas pessoas da minha turma ficaram assadas. Graças a Deus, eu tive o privilégio de lembrar de colocar a bermuda térmica, que eu falei assim, gente, a perna vai ficar em atrito, né? Porque eu não sei o que vai acontecer. Pode acontecer tudo e ao mesmo tempo pode não acontecer nada. Então, como eu não sabia o que ia acontecer, eu já fui preparada para tudo. Então, bermuda térmica foi a melhor coisa que eu fiz para o acampamento. Coloquei embaixo a bermuda térmica. E aí, como choveu no primeiro dia, que eu contei pra vocês, né? À noite, quando a gente fez a fogueira, pra ir sim dormir, teoricamente, né? Porque não dorme muitas horas, mas dorme um pouquinho. E aí, nessa dormida, o pé tava muito cheio de água ainda. Eu tirei o coturno, coloquei ele na fogueira, assim, pra dar uma esquentada nos pés, no coturno. Só tenha cuidado pra não, né, jogar o seu pé lá dentro na hora de dormir. Brincadeiras à parte, mas ajudou pra caramba, né? Porque dá uma esquentada. Eu fiquei bem perto da fogueira por conta disso. E aí, no segundo dia, como a gente não teve ração operacional pro segundo dia, a gente jantou o sopão, né? Então o sopão era realmente, né, do que a gente fez na aula de sobrevivência. Então foi coelho, codorna, galinha, enfim, né? E a gente utilizou desses animais para poder fazer a sopa. E aí, se você não quiser a sopa, né, porque tem gente que tem nojo, aí infelizmente não tem outra opção no cardápio. Brincadeiras à parte, mas realmente não tem outra opção no cardápio. E aí você tá com muita fome e tem que comer. O que me salvou foi que horas antes a gente teve instrução de orientação, né, com a bússola e tal. E aí nessa instrução a gente acabou se perdendo, meu GC, e a gente parou debaixo de uma mangueira. Então assim, gente, foi ótimo. E a gente comeu manga beça. Então assim, eu tava com fome, mas não tava com tanta fome assim. Eu já tinha comido muita manga. Ainda nessa segunda noite, teve uma magrinha da minha turma que ela começou a se tremer muito de frio, né? E a gente ficou com medo de hipotermia. E a gente foi orientado pelos instrutores da gente abraçar, né? Fazer um círculo em volta dela para esquentá-la. E aí a ambulância já ficou alerta que se acontecesse alguma coisa com ela, já iam tirar ela e cuidar. É isso que eles fazem. Primeiro, eles ensinam como a gente vai fazer. E se acontecer, tipo assim, se der um achismo de que vai acontecer alguma coisa, eles vão e retiram aquela pessoa para cuidar na ambulância ou levam para o hospital. Então, assim, eles não deixam agravar. Eles ficam de olho, mas primeiro eles ensinam como a gente deve proceder. Porque, querendo ou não, é a questão de sobrevivência, como se a gente estivesse, né, numa selva, numa guerra, enfim. No último dia, a gente teve a transposição d'água, mas não passou todo mundo, porque o cronograma já estava um pouco apertado, então a gente tinha que retornar, né, fazer aquela marcha sem fim de volta. O que é pior, gente, porque a marcha sem fim na ida, você pelo menos está pensando, meu Deus, vai acontecer algo diferente. Na volta, você está cansado, você só quer deitar. Então, você fica meio assim, meu Deus, não acaba nunca, eu só quero dormir. Ainda mais depois de eu ter visto que era do ladinho, né, que não precisava dar essa volta toda. Mas resumindo, fizemos a transposição
transposição d'água, né? E aí nessa transposição d'água, como não dava tempo de ir os 146, eles escolheram os pregos que se destacaram. A gente costuma dizer no quartel que prego que se destaca toma martelada, mas é mais ou menos assim. As pessoas mais, né, que chamam mais atenção, né, com relação à atitude, à fala ou qualquer outra coisa assim que chama a atenção da equipe de instrução, elas foram convocadas para participar, né? E acaba que os mais quietinhos, aqueles mais retraídos, que não falam muito, que não se mete tanto, acabam ficando mais de boa nessa parte. E a cerimônia de finalização, gente, é a melhor coisa do mundo. Você voltar a ver tudo que você superou, sabe? Vem tudo na cabeça, como se fosse um filme mesmo. E aí eles colocam um caminhão-pipa para jogar água em cima de toda a turma, enquanto a turma tá fazendo flexão, enquanto a turma tá fazendo polichinelo. Nossa, gente, vai passando um filme realmente na cabeça. E aí você fala, caraca, eu venci e conquistei uma experiência do caramba. O nosso corpo no acampamento é testado a todo instante, o psicológico também. Mas é passageiro, gente. É só mais uma experiência que você vai conquistar. E essa experiência é tão incrível que te faz ficar mais unido com as pessoas, assim, tipo assim, irmão mesmo, sabe? A turma fica muito unida porque sabe que tá todo mundo passando pela mesma coisa. Um ajuda o outro, assim, é ótimo. É uma experiência muito legal. Espero que vocês tenham uma experiência tão positiva quanto a minha. Não tô floreando, não, porque essa foi a minha experiência. Se eu tivesse que fazer um acampamento de novo, eu faria. Eu amei viver isso, né? Eu gosto dessas coisas, gostei muito de ter vivido isso. Então, valeu super a pena. Que a sua experiência seja tão boa quanto a minha. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho das notificações e de clicar em gostei para o YouTube entender que você gostou desse tipo de conteúdo. Bom acampamento para vocês. Até breve.